Administração financeira, lucrando na crise, parte 2. Descubra o seu perfil de investidor. Existe um tipo de aplicação para cada perfil de investidor, de acordo com o seu plano financeiro. Antes de aplicar o seu capital, é importante ter os seus objetivos traçados, saber qual é o seu perfil de investidor, e na hora de escolher um plano ativo é importante saber o valor que vai ser investido, qual o nível de risco que pretende correr, se você vai fazer aportes mensais e quando deseja resgatar seu dinheiro, o prazo, curto, médio ou longo prazo. Tendo esse planejamento e conversando com profissionais capacitados para tirar suas dúvidas, te aconselhar, você terá uma grande probabilidade de encontrar investimentos que atendam os seus objetivos financeiros e os seus objetivos de vida. Agora, eu quero que vocês conheçam as taxas e mais opções de investimentos. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, conhecido como Copom, ele decidiu no dia 17 de março de 2021 aumentar a taxa básica de juros da economia. Essa taxa se chama Selic. Ele aumentou de 2% a 2,75% ao ano. Trata-se da primeira alta em 6 anos. Isso para o investidor é bom, porque a Selic, a sigla quer dizer Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é a taxa básica de juros da economia do Brasil e ela é revista pelo Copom a cada 45 dias. Tudo bem. Muitas aplicações elas seguem essa taxa, a Selic e o CDI, como referência. CDI quer dizer Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa que o banco paga ao outro banco para ter um dinheiro emprestado no final do dia e determinar um saldo... e terminar com saldo positivo. Essa é uma exigência do Banco Central. Às vezes o banco ele tem mais saída de capital do que entrada. Se os clientes retiram mais e muitos empréstimos, uma movimentação que sai mais capital do banco e ele termina com saldo negativo, ele pede emprestado no outro banco, ele paga essa taxa, que é o CDI, que ela é um pouco abaixo da Selic. Eles costumam pagar já no dia seguinte. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco já. Então veja bem, a caderneta de poupança, desde o dia 3 de maio de 2012, isso, essa data mesmo, 3 de maio de 2012, ela começou a render 70% da taxa Selic. Isso é o que rende hoje a sua caderneta de poupança. Depósitos realizados antes dessa data, que se mantém até hoje, foi realizado antes do dia 3 de maio de 2012, ele rende 0,5% ao mês, que é um pouco mais de 6% ao ano, mas a taxa referencial, que atualmente, hoje, ano passado, atualmente ela está zerada, igual a zero. Em 2020, a taxa Selic teve sua baixa histórica, todos nós sabemos que foi 2% ao ano, isso quer dizer que a poupança rendeu em média 1,4% no ano, e devido a essa baixa histórica, essa baixa porcentagem da taxa Selic, e automaticamente da poupança também, as pessoas passaram então a procurar investimentos alternativos com maior rentabilidade, liquidez e segurança. Um exemplo de investimento é o Tesouro Selic, que rende 100% da taxa Selic, enquanto a poupança só rende 70%. Retomando, um exemplo de investimento é o Tesouro Selic, que rende 100% da taxa Selic, enquanto a poupança só rende 70%. Um exemplo, se a Selic for ao fim de 2021 a 5%, o cupom ele faz reuniões, como nós conversamos agora, de 45 a 45 dias. A expectativa é que essa taxa Selic ela suba, porque ela ainda está em um patamar considerado baixo. Então vamos supor que no final de 2021 a taxa Selic vá a 5%.
O Tesouro Selic, se você investir no Tesouro Selic, né, o seu capital ele vai render 5% ao ano, menos imposto de renda, e a poupança ela vai render 70% da taxa Selic, ela vai render 3,5% ao ano, e mesmo com desconto do imposto de renda, é uma grande diferença, né, porque a poupança ela é isenta do imposto de renda, mas mesmo assim é uma grande diferença, 3,5% para 5%. No final do ano de 2020, alguns bancos digitais, né, isso é uma outra opção que a gente vem tendo aí no passar dos anos, né, os bancos digitais como o PagBank, PicPay, Odon Mais, eles estavam pagando 200% de CDB sobre o CDI. Né, CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, como falamos, e 200% de CDI hoje equivale aproximadamente a 5,3% ao ano. No final de 2020 estava 3,8%. Né? Os investimentos, CDI e Selic, são duas taxas muito próximas e costumam ficar 0,10 pontos percentuais. Né? O CDI costuma ficar 0,10 pontos percentuais abaixo da Selic meta. Isso significa que se hoje a Selic está a 2,75% ao ano, o CDI está em 2,65% ao ano. Perfeito, vamos para mais algumas opções aqui de investimento que normalmente rendem mais que a caderneta de poupança. Acima da poupança, CDBs, LCIs, LCAs, que rendem mais de 100% do CDI. Como nós vimos, está a porcentagem acima da poupança. CDB, o Certificado de Depósito Bancário, que é o CDB, é outro investimento mais rentável que a poupança. De acordo com o prazo do investimento, o rendimento do CDB pode chegar a mais de 100% do CDI. Você estará aplicando o seu dinheiro em uma instituição bancária que utilizará o valor para custear a sua atividade fim. A instituição bancária vai usar, por exemplo, para financiamentos, empréstimos, e você vai ganhar uma boa porcentagem aí quando for retirar o seu dinheiro, dependendo do tempo que você vai deixar ele investir, correto? Porque costuma variar, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Outro investimento que normalmente tem uma excelente rentabilidade é o LCI, né, quer dizer Letras de Crédito Imobiliário. Né? LCI são aplicações financeiras ligadas ao financiamento do mercado imobiliário brasileiro. Né? Parecido, a gente tem também o LCA, que é a Letra de Crédito do Agronegócio. É mais um investimento que pode render bastante. O objetivo do LCA é o de obter recursos para financiar o setor agrícola. Né? Ao investir em LCA, você empresta seu dinheiro para o agronegócio e em troca seu dinheiro recebe uma taxa de juros. É justo, né? CDB, LCI e LCA contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos, né? FGV. Vamos agora aqui para a finalização da nossa aula de hoje. O FGV, né, que é o Fundo Garantidor de Créditos, ele serve para investimentos de até R$250 mil por CPF e instituição. Se você optou em investir LCI ou CDB e de repente esse banco venha a falir ou venha a dar algum problema, você tem R$250 mil garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos em uma instituição, mais 250 mil numa outra instituição, por pessoa e instituição. Né? Você pode ter garantido em 1 ano até R$1 milhão pelo FGV. Correto? LCIs, lembrando que LCIs e LCAs, assim como a poupança, também são isentas de imposto de renda. Então seu retorno ele costuma ser melhor que o CDB, né, muitas vezes, né, que paga o imposto de renda. Mas você fica travado até o vencimento do título. As instituições
tomar água. As instituições financeiras oferecem LCIs e LCAs com prazos variados, alguns bem curtos, com 3 meses, 6 meses, 12 meses. Quanto mais longo, maior deve ser o rendimento. Por isso, uma boa ideia é fracionar o dinheiro em títulos diferentes. Vamos dar alguns exemplos. A gente tem o Banco Sofisa, que ele tinha um investimento muito bom de LCA, que rendia 107% do CDI. Lembrando que o LCA é isento de imposto de renda, né? Então isso seria equivalente a um CDB de 129% ao ano. Esse investimento que tinha no Banco Sofisa, para a letra de crédito de agronegócio, tinha uma carência de 90 dias. Né? O mínimo permitido para ter esse rendimento era 90 dias. O Itaú tem uma instituição parceira que é o Banco Voiter, e ele tem um financiamento, um investimento de LCA, né, que te dá 108% do CDI, com vencimento para junho de 2021. A partir de esse investimento, a partir de R$5.000, né, a entrada inicial, isento também do imposto de renda. O Banco Daicoval tem um LCI que rende 110% do CDI, né, isento também do imposto de renda, carência de 90 dias. A gente tem mais uma instituição parceira do Banco Itaú, que é o Banco CID, tem um investimento em LCI de 110% sobre o CDI, correto? A partir de R$1 você pode fazer esse investimento, e você tem a liquidez diária, ele não tem essa carência de 90 dias, mas é importante, sempre que você for fazer um investimento, você conferir com a instituição, porque isso muda a cada dia, né? São como promoções que mudam a cada dia, mudam a porcentagem, mudam os prazos, muda o valor, né, da entrada inicial a ser investido. Vamos para mais 2 exemplos aqui de CDB agora. Banco Sofisa, ele tinha um investimento de CDB de 115%, o valor do CDI, investimento mínimo a partir de R$1, liquidez diária. E o Banco BMG, que é um banco que eu gosto muito, fundado em 1930, um banco muito tradicional, que tem um investimento de CDB que rende 120% do CDI, a partir de R$50. Perfeito? Então vale muito a pena você pesquisar bancos e corretoras diferentes, né? Além de consultar um especialista, né? Seja o gerente do seu banco ou da instituição que você vai aplicar o seu capital, né? Algumas ofertas de investimento, elas costumam mudar, né? Hoje é uma oferta, exemplo, os bancos digitais que estavam oferecendo CDB 200% do CDI em dezembro, hoje alguns mantêm 200%, mas tem outros que estão com 150% sobre o CDI e outros 100% sobre o CDI. Então eles vão mudando, é sempre importante você conferir, né, e nunca deixe de consultar um especialista, perfeito? Na próxima edição nós vamos conversar também sobre renda variável, especificamente sobre ações e a nossa Bolsa de Valores, a B3. Grande abraço.